Ora bem, então o tema de hoje é a identificação de anatídeos, que são os patos e os gansos. Os patos e os gansos são aves aquáticas, que se podem observar um pouco por todo o país. A identificação de patos e gansos nem sempre é fácil e tem alguns pormenores que nós vamos falar aqui, quer para quem não está muito familiarizado com estas aves, quer para quem já conhece, mas não as sabe identificar em todas as situações. Portanto, vamos passar aqui em revista as espécies que ocorrem regularmente em Portugal. Eu não vou falar de raridades, porque são muitas espécies e não temos tempo de falar disso, e dentro de algumas semanas temos um webinário sobre raridades de inverno, e nessa sessão também serão abordados alguns anatídeos e gansos que aparecem por cá ocasionalmente. Hoje vamos falar só das espécies que ocorrem regularmente no nosso país. Então, esta sessão vai ter 4 partes. A primeira vamos fazer um breve apontamento sobre taxonomia, depois vamos ver um quadro resumo sobre a identificação das espécies de anatídeos que ocorrem em Portugal. O ponto 3, que é o mais extenso, vamos falar da identificação das espécies de patos selvagens. E no ponto 4, vou falar rapidamente sobre as formas domésticas, as fugas de cativeiro e os híbridos, que também são um aspecto que afeta bastante os anatídeos e que também deve ser tido em conta quando estamos a falar de identificação. Começando então pela taxonomia. Eu começo por apresentar aqui uma imagem que alguns de vocês já terão visto noutras apresentações que eu fiz, e que é um pequeno diagrama com classificação dos seres vivos. Isto é a forma como se organiza a classificação dos seres vivos. É um sistema que foi inventado por Carl Linneu, um naturalista sueco, e que depois foi evoluindo ao longo dos anos, e basicamente mostra-nos que os seres vivos são classificados de acordo com uma série de categorias. Portanto, a vida abrange tudo o que sejam os seres vivos, e depois temos vários níveis hierárquicos: o domínio, o reino, o filo ou divisão, a classe, a ordem, a família, o género e a espécie. Estas são as divisões principais. Depois há aqui uma série de divisões intermédias, como por exemplo subfamília, superespécie, subclasse, por aí fora. Estas não estão aqui representadas. E, portanto, vamos ver onde é que se encaixam aqui os patos. Os patos, tal como todos os outros animais, pertencem ao reino animal e ao filo dos cordados, que é um filo dentro do reino animal. Pertencem à classe das aves. Todas as aves do mundo, que são cerca de 11 mil espécies, pertencem a esta classe, à classe das aves. E dentro da classe das aves há cerca de 40 ordens, e uma dessas ordens chama-se Anseriformes. E Anseriformes é a ordem que abrange as aves que nós vamos falar hoje. Dentro dos Anseriformes temos 2 famílias, divididas por 43 géneros, e um número total de espécies. Enfim, eu pus aqui um intervalo que vai dos 150 aos 178. O número exato de espécies varia um bocadinho consoante a taxonomia que nós estamos a considerar. Há várias autoridades taxonómicas, elas não seguem todos os mesmos critérios, e, portanto, há às vezes diferenças. Portanto, estes números são indicativos, não tomemos isto como um valor exato, até porque a taxonomia está em constante evolução. Mas, portanto, podemos dizer que há entre 150 e 180 espécies de patos e gansos no mundo. Então, a ordem Anseriformes, como eu disse, compreende 150 espécies, ou 178. Este valor é segundo a versão mais recente da taxonomia IOC, que é o International Ornithological Committee, na sua versão 11.2, considera 178 espécies. Este 150 vem do Handbook of the Birds of the World, que é uma coleção de livros, uma coleção bastante grande, tipo enciclopédia, que foi publicada nos últimos 20 anos. É composta por 3 famílias, e não 2, como eu disse no slide anterior, tinha lá um engano. São 3 famílias Anseriformes, e estas 3 famílias dividem-se assim. Temos primeiro a família Animidae, o nome das famílias acaba sempre assim em Ide, que tem 3 espécies, que são as anhumas, exclusivas da América do Sul. Depois temos a família Anseranatidae, composta por uma única espécie, que é o ganso da Oceania, que ocorre na Austrália. E depois temos a família mais numerosa, que é a dos Anatidae, ou anatídeos, que tem 147 espécies, ou, se considerarmos este valor aqui do IOC, serão 174. 174 espécies, ou 147, dependendo da taxonomia,
e aqui cabem todos os cisnes, gansos e patos. As espécies que ocorrem em Portugal pertencem todas à família Anatidae. Esta família, depois entra aqui os níveis intermédios, porque abaixo de família, como vimos, temos o género e a espécie, mas depois há níveis intermédios, são as subfamílias. Então temos a subfamília Anserininae, que tem os gansos e os cisnes, com um total de 33 espécies. Agora, segundo o IOC, já serão 34, porque eles vão dividindo às vezes as espécies em novas espécies. E os Anatinae, que são os patos propriamente ditos, que são 113 ou 140 espécies. Isto são, portanto, números aproximados de espécies que encontramos no mundo todo. Eu adicionei aqui um diagrama. Este diagrama está publicado no primeiro volume do Handbook of the Birds of the World, que é este livro que está aqui, volume 1. Esta coleção tem, salvo erro, 16 volumes, são assim, uns livros bastante grandes, mas este primeiro volume já é bastante antigo, foi o primeiro da série, foi publicado, se a memória não me falha, em 1994, e portanto este diagrama que aqui está, eu incluí porque acho que é uma forma de representação bastante engraçada, mas já não está totalmente atualizado porque já houve aqui algumas mexidas. Aliás, a taxonomia está sempre em evolução e portanto, aquilo que é a taxonomia de hoje pode já não ser a mesma daqui a um ano ou dois. Portanto, não tomem isto como uma representação totalmente atualizada, mas apenas como ilustrativa de como é que se organiza a classificação dos patos. Então, temos aqui, dentro dos anatídeos, temos um retângulo azul, que é a família Anatidae, os anatídeos, e depois temos 3 subfamílias, Anseranatinae, Anserininae e Anatinae. Ora, o Anseranatinae, como eu disse há pouco, que é este ganso da Oceania, o Magpie Goose, entretanto já passou a ser uma família própria, que é Anseranatidae. Portanto, este retângulo amarelo deixa de estar aqui pendurado e passa a ser um retângulo azul. E então temos depois 2 subfamílias, que é basicamente os gansos e os patos. Os Anserininae, que tem os gansos e os cisnes, e depois os Anatinae. Depois temos um nível abaixo da subfamília, que é a tribo, que são estes retângulos verdes. Então vemos que aqui os Anserininae têm 4 tribos, mas entretanto, pelo que eu sei, este também já passou a ser uma subfamília. Portanto, há aqui várias alterações, mas isto mostra aqui de que forma os patos são agrupados entre si. Portanto, este amarelo que eu já referi, que é o Anseranatinae, é o ganso da Oceania, que agora é uma subfamília. E depois então temos os Anserininae, que são os gansos e afins, e depois os outros todos que são os patos. Os patos de todo o mundo, que são os tais perto de 120 espécies, ou 130. Então, dentro da família Anatidae, eu agora deixei de fora aqueles que não ocorrem na Europa e vamos nos concentrar nestes 4 grupos. Temos aqui 4 tribos. A tribo Anatini, que abrange estes géneros, anas e marmaroneta, são os que ocorrem cá, que são aquilo que genericamente nós chamamos de patos de superfície. São os patos de superfície porque eles se alimentam metendo apenas a cabeça dentro d'água e ficam assim com o rabo de fora, mas normalmente não mergulham, eles alimentam-se em águas pouco profundas e vão procurar a vegetação do fundo. Depois os Aitini, que são os jarros e afins, que são aquilo que nós chamamos de patos mergulhadores. Depois os patos de mar, são os patos marinhos, são os mergances e afins, e os patos pretos e os eiders. E por fim os patos de rabo alçado, aqui do grupo da tribo Oxyurini, são então os patos de rabo alçado, que os ingleses chamam steep tail, são aqueles que têm um rabo comprido que está frequentemente levantado. Também este diagrama retirado então do Handbook of the Birds of the World. Portanto, recapitulando, os Dabbling Ducks, como se chama em inglês, que são os patos de superfície, os patos mergulhadores, zarros e afins, os patos de mar, mergances, patos pretos e eiders, e por fim os patos de rabo alçado, que são, no caso da Europa, são os do género Oxyura. Feita esta pequena introdução de como é que estas espécies se organizam, vamos agora ver um quadro resumo das espécies que ocorrem regularmente em Portugal. Em Portugal eu fiz este quadro, agora mostrando como os patos se dividem, e temos aqui agrupando, portanto, de certa maneira estão agrupados por tribos, temos primeiro os cisnes, depois os gansos, depois os patos de adornas, os patos arborícolas que não existem na Europa, os patos de superfície que já falamos, que são os patos reais e afins, os patos mergulhadores, os marinhos e os de rabo alçado. E então temos que em Portugal regularmente aqui entenda-se que ocorrem todos os anos, temos uma espécie de ganso, um pato de adorna, 7 patos de superfície, 4 mergulhadores, 2 marinhos e 15 de rabo alçado. E depois ainda temos acidentais 27 espécies. E depois, em cativeiro,
um número indeterminado de espécies, porque há imensos patos em cativeiro. Entretanto, eu aqui adicionei uma espécie introduzida, que já vamos ver, que é o ganso do Egito, portanto, 2 espécies regulares e uma introduzida, e acidentais, no caso do pato rabo alçado, um acidental mais um acidental introduzido. Portanto, temos 17 regulares, 28 acidentais e um número desconhecido de espécies que ocorrem em cativeiro e que podem dar origem a fugas, que vamos falar mais adiante. Portanto, para além disto, destes todos, ainda temos as variantes domésticas, que às vezes são bichos de jardim ou bichos de quintas que andam em liberdade, as fugas de cativeiro e os híbridos, que eu vou falar também no final da apresentação. E então passamos à parte mais importante desta apresentação, que é a identificação das espécies selvagens. Vamos percorrer uma a uma estas espécies que eu disse aqui no quadro anterior, que são 17. Vamos passá-las então em revista, cada uma delas, e vamos aprender como é que se identificam. Começamos pelos gansos. Os gansos são aves de grande porte, pertencem à subfamília Anserina, como já vimos, e eu costumo dividi-los em 2 grupos. Isso é uma divisão minha, não é provavelmente uma classificação. Temos, por um lado, os gansos cinzentos, que são aqueles que têm uma plumagem mais acidentada, que são os que pertencem ao género Anser, e este grupo, na Europa, compreende 5 espécies, mas só uma delas é que é regular em Portugal, que é o ganso bravo. As outras são acidentais. Aparecem cá muito irregularmente. E nós vamos falar só do Anser. E depois aquilo que eu chamo os gansos bicolores, isto também é uma designação minha, que são aqueles que são brancos e pretos, que são os que pertencem ao género Branta. Este grupo compreende 3 espécies, mas só uma delas é que é regular em Portugal. A outra é acidental e a outra é americana, foi introduzida na Europa e também aparece acidentalmente no nosso país. Começamos então pelo ganso bravo, que é o ganso mais comum que ocorre em Portugal. É um bicho de grande porte, assim, com esta plumagem cinzenta acastanhada, muito maior que um pato real, que é realmente um bicho de grande dimensão. E nós podemos ver que tem o pescoço e as partes superiores escuras, as infracaudais brancas, as infracaudais são estas penas por baixo da cauda, e depois tem aqui o bico também, e as patas não estão bem visíveis aqui, estão dentro d'água, mas o bico e as patas são cor de laranja. E então o ganso bravo, quando voa, vemos aqui um bando em voo, vê-se também esta zona das coberturas das asas muito cinzentas claras, que aliás este é um pormenor importante para o distinguir das outras espécies mais raras que aparecem no nosso país. Portanto, em voo vemos também a cauda branca e as asas cinzentas. O ganso bravo aparece todos os anos em Portugal, tem apenas um local importante de invernada, que são as lesírias de Vila Franca de Xira, no estuário do Tejo, onde a população invernante penso que anda por 3.000 ou 4.000 indivíduos, e quem gosta de procurar raridades, normalmente a melhor abordagem é ir procurar dentro desses bandos de gansos, porque os outros mais raros acompanham os gansos bravos comuns. Ou seja, uma raridade quando está perdida tende a juntar-se às espécies da mesma família. Um ganso perdido vai se juntar a outros gansos, um pato vai se juntar a outros patos, uma gaivota vai se juntar a outras gaivotas, e portanto quando virmos um grande bando de gansos, quem tiver paciência para estar ali a ver um a um, tem algumas hipóteses de encontrar outras espécies mais raras. Portanto, como eu dizia, os gansos invernam em grande número na lesíria de Vila Franca de Xira, depois invernam em números muito mais reduzidos noutras zonas úmidas nacionais, mas em números normalmente da ordem das escassas dezenas ou até menos do que isso, às vezes indivíduos isolados. Portanto, a lesíria de Vila Franca de Xira é o melhor local em Portugal para ver o ganso bravo, que é uma espécie invernante, está presente normalmente desde outubro, devem estar a chegar agora até fevereiro ou março. Depois temos aquilo que eu chamei os gansos bicolores, que são os gansos do género Branta, são bastante mais pequenos, especialmente este da esquerda, que é o ganso de faces pretas. Este bicho é pouco maior que um pato real, e eu já vi estes bichos no meio de bandos de patos, eles quase não se destacam em termos de tamanho. Então o ganso de faces pretas, que é esta ave aqui à esquerda, tem a face, isto não é bem preto, ele chama-se preto, mas isto é castanho escuro. É um castanho quase preto, castanho escuro na face e no pescoço, só com uma manchinha branca minúscula no pescoço. Depois o corpo, assim, de um castanho mais claro, e depois reparem nas infracaudais brancas. Esta espécie era raridade até há poucos anos, atualmente já não é raridade porque aparece praticamente todos os anos, embora em números reduzidos. Em certos anos aparecem bandos de 20 ou 30, noutros anos aparecem indivíduos isolados, normalmente nas zonas úmidas do litoral. O ganso de faces brancas que vemos à direita é maior,
é preto e branco, não tem tons tão acastanhados, tem uma mancha branca amarelada nas faces, como podem ver aqui, pescoço preto, e depois o branco não é apenas nas infracaudais, é também no ventre, fazendo aqui uma linha de corte bastante bem delimitada entre o pescoço e o ventre. E as partes superiores são acinzentadas com riscas. Portanto, o da esquerda é o ganso de faces brancas, que é o Branta vernicola, à direita o ganso de faces pretas, que é o Branta leucopsis. O Branta leucopsis é raro em Portugal, é como os outros Anser, que não são o Anser. Ele aparece também no inverno, às vezes misturado com os Anser, ou então aparece isoladamente, mas em Portugal tem aparecido com alguma frequência bichos destes até noutras épocas do ano. Estes gansos, as duas espécies que estão aqui são invernantes, aparecem noutras épocas do ano e às vezes são fugas de cativeiro, porque estes gansos, como a maioria dos anatídeos, existem em cativeiro. Um dos sítios onde aparece com alguma regularidade é no estuário do Cávado, em Esposende. Aparecem lá bichos destes e que depois são mansinhos e quase que vêm comer à mão. E, portanto, quando nós vemos anatídeos, sobretudo em locais ou em datas que fujam aos padrões de ocorrência conhecidos, devemos sempre considerar a possibilidade de serem fugas de cativeiro. Isto para dizer o seguinte: se aparecer, por exemplo, um bando destes bichos na Lesíria de Vila Franca em janeiro, o mais certo é serem bichos selvagens. Quem diz na Lesíria de Vila Franca diz noutra zona úmida, mas se aparece um bicho num jardim, uma vez vi um destes na Quinta do Lago, também portanto, no Algarve, também numa data pouco característica, já não me lembro se era em setembro. Se aparecer no verão ou na primavera e num sítio que não tem muito a ver com a invernada de gansos, às vezes desconfiamos de fuga de cativeiro. Portanto, temos de ter sempre esta possibilidade presente e em anatídeos isto é uma situação muito frequente. Depois temos o ganso do Egito. O ganso do Egito é uma ave africana, não é verdadeiramente, não é nativa da Europa, mas foi introduzida e já está a reproduzir em liberdade, pertence àquilo que se chama atualmente a categoria C, que são as espécies que já estabeleceram populações autossustentáveis, são maiores que um pato real. Como podem ver, o pescoço é assim castanho, quase rosado, depois tem estas manchas brancas enormes nas asas, com as penas de voo verdes, que também vemos aqui. Portanto, os painéis brancos com as secundárias verdes, as primárias que são as penas exteriores pretas, e depois aqui também um painel ruivo nas terciárias, e esta mancha escura em redor dos olhos. As patas cor-de-rosa. Estas características vêm-se quer no indivíduo que está pousado, quer nestes três que estão aqui em voo. Portanto, é um bicho grande também, maior que os patos, a zona ocular escura, as patas rosadas e em voo, então estes painéis brancos muito grandes. É o Alopochena aegyptiaca. Isto foi introduzido inicialmente como uma ave de jardim, mas atualmente eles já se estão a espalhar, já ocorrem em grande parte do país, especialmente no Alentejo, onde já são muito numerosos. Muitas pessoas, eu tenho assistido a algumas discussões, às vezes há pessoas que acham que a situação está controlada, porque nos jardins das cidades só se vêem 2 ou 3, só que eles depois nascem as crias e as crias vão dispersando, e no Alentejo, as pessoas que moram nas cidades e que não vão regularmente ao Alentejo podem não ter noção, mas no Alentejo já vivemos situações como esta. Esta fotografia foi retirada do eBird, é da autoria de Jorge Safara e diz respeito a um bando de 400 indivíduos observados junto à Albufeira de Alqueva, na zona do Alandroal, perto da fronteira com Espanha. Isto é apenas uma parte do bando. Eu nunca vi um bando desta dimensão, mas já vi noutras albufeiras bandos com cerca de 100 indivíduos. Portanto, eles vão se juntando em grandes números no Alentejo. Eu também já confirmei a nidificação no Alentejo e sei de outras pessoas que também confirmaram. Na minha opinião, a situação desta espécie deveria ser alvo de um acompanhamento maior, porque os números estão a aumentar de forma exponencial. Eu agora não vou alongar sobre o ganso do Egito, mas há uns meses fiz um webinário dedicado a esta espécie que está no nosso canal YouTube. Portanto, quem quiser saber mais sobre a situação do ganso do Egito em Portugal e na Europa pode ver esse webinário. Para já apenas este apontamento para dizer que eles ocorrem em parques urbanos, mas estão-se a espalhar e já são bastante frequentes em muitas barragens do sul do país, portanto no Alentejo em particular. Agora passamos para os patos do género Tadorna. São uns patos que têm assim um aspecto meio pato, meio ganso, digamos assim. Este grupo compreende 2 espécies, que é o pato branco, ou Tadorna branca, e o pato ferruginho, ou Tadorna ferruginha, que são estas 2 aves que aqui estão. À esquerda, então, Tadorna, e à direita, o Tadorna ferruginha. O pato branco é assim todo branco, o corpo principalmente branco, mas também com estes tons verdes e ruivos. A cabeça é verde escura, quase preta, parece preta à distância, e o bico é vermelho, sendo que o macho tem esta protuberância que se pode ver aqui, a fêmea
é parecida, mas não tem a protuberância no bico. A cabeça então é verde escura e depois tem esta mancha ruiva assim no peito e em parte dos flancos. O pato ferrugíneo é cor de ferrugem, assim todo com esta cor, podem ver, alaranjado. A cabeça é ligeiramente mais clara, em especial da fêmea. As patas são pretas, o bico também é preto e o macho, na primavera, tem um pequeno colar preto. Neste caso é uma fêmea porque não tem colar e tem a face muito branca. Os machos perdem o colar preto fora da época de verão, portanto o colar preto é uma coisa temporária. Estes bichos em voo também têm um painel alar branco que pode fazer lembrar o ganso do Egito, mas a cor do corpo é diferente. A situação deste pato é um bocadinho dúbia em Portugal. Eles no passado nidificavam em grande número em Marrocos e vinham invernar no sul de Espanha e pensa-se que no sul de Portugal também. Atualmente não se sabe se há populações invernantes, sabe-se que há muitos em cativeiro e frequentemente ocorrem fugas, aparecem em jardins e em pequenas barragens, às vezes com anilhas. Não se sabe muito bem a situação, a origem dos bichos que aparecem em Portugal. Pensa-se que os que aparecem no norte e no centro serão sobretudo fugas de cativeiro e que no sul do país poderá haver invernantes ou divagantes genuínos vindo de Marrocos. Isto até porque no norte os indivíduos que aparecem são quase sempre indivíduos isolados e no sul são frequentes os bandos de 2 ou 3 bichos. E sei que o ano passado foi confirmada a nidificação desta espécie num açude no Alentejo. Mas, portanto, a origem destas aves continua a ser um bocadinho enigmática e sei que em Espanha se passa a mesma coisa. Portanto, há um misto de fugas de cativeiro e possivelmente divagantes selvagens. Está aqui então o pato branco à esquerda e o pato ferrugíneo à direita. O pato branco, já agora esqueci de referir, é invernante em Portugal, ocorre nas zonas úmidas do litoral, mas também nidifica no Algarve, nas salinas, sobretudo no Sotavento, e penso que também nidifica em certos anos no estuário do Tejo. Mas tem estado a aumentar recentemente. Passamos agora a um dos grupos mais numerosos, que são os patos de superfície. Os patos de superfície que até há uns anos eram colocados todos no género Anas, embora agora já tenham sido divididos em vários géneros. Neste grupo temos 7 espécies regulares, que são estas que aqui estão. Pato real, pato trombeteiro, marrequinha, piadeira, frisada, rabio e marreco. Vamos ver um pouco mais sobre a identificação de cada uma destas espécies. Começamos pelo pato real. O pato real é talvez o mais conhecido de todos os patos. Eu digo sempre na brincadeira que se este pato fosse raro, as pessoas quando vissem um pato destes ficariam deliciadas, porque realmente este pato é muito bonito, com a sua cabeça verde brilhante, o peito ruivo, as asas com um espelho azul e o bico amarelo. Mas como ela é muito comum, apesar de ser muito colorido, acaba por as pessoas olharem, é um pato real. Pronto, é verdade. Portanto, às vezes a raridade da espécie acaba por a tornar mais atrativa, independentemente do seu padrão de cores. Este pato é muito comum, ocorre em todo o país, ocorre em todo o tipo de meio aquático, porque é uma espécie muito eclética. Portanto, ocorre em barragens, açudes, rios, ribeiras, hectares, estuários, enfim, outro tipo de zonas, lagoas costeiras, paúis, ocorre em qualquer tipo de zona aquática, porque é uma espécie muito generalista. Então, o que é que nós vemos aqui? À esquerda vemos um casal com o macho. Os machos dos patos são muito mais coloridos que as fêmeas tendem a ser mais acastanhadas. E, portanto, quando vemos assim um casal, sabemos logo que o macho é o mais colorido. O macho, como eu dizia, tem a cabeça verde brilhante, às vezes, sob certos reflexos de luz do sol, pode parecer azul ou violeta, mas quando vemos com boa cor é este o aspecto. O bico amarelo, o peito assim deste castanho avermelhado, com um colar branco, e depois os flancos e as partes superiores mais acinzentadas com as infracaudais pretas. A fêmea é mais acastanhada e tem o bico cor de laranja com uma mancha preta, como podem ver aqui. Aqui o aspecto do pato real em voo. Portanto, aqui em cima, recapitulando os aspectos que eu disse, cabeça verde, bico amarelo e peito castanho, a fêmea é castanha com o bico amarelo. O nome científico é Anas platyrhynchus. Ora, muitas vezes nós, quando estamos a ver os patos, quando chegamos ao pé deles, eles levantam. E quando levantam, nós não tivemos tempo de ver as características quando estão pousados. E então é também útil sabermos como é que eles se identificam em voo. E a melhor forma de se identificar em voo é olharmos para os desenhos, para os padrões de cores que se podem ver nas asas. Então vamos ver aqui um exemplo de um bando de pato real em voo. Temos aqui 2 machos e uma fêmea, neste caso são fáceis de identificar porque os machos têm a cabeça verde, e reparem neste pormenor. Esta mancha nestas penas que se chamam as secundárias, estas aqui exteriores são as primárias, as de dentro são as secundárias.
E nas secundárias temos aqui uma barra colorida que normalmente se chama o espelho. O pato real, tanto o macho como a fêmea, tem este espelho de tons azuis orlado de branco. E esta é uma característica muito útil para identificar o pato real em voo. Portanto, o espelho azul, tanto em machos como nas fêmeas, se vemos um bando de patos a voar e conseguirmos ver bem este espelho azul orlado de branco com o resto da asa castanha, podemos já confirmar que são patos reais. É um aspecto bastante importante, quer nesta espécie, quer noutras, é nós aprendermos o padrão de voo, porque, como eu disse, às vezes chegamos a um lago, um açude, estão lá uma data de patos, eles nos veem e levantam logo. E nós, se não os conseguirmos, se não os soubermos identificar em voo, ficamos sem perceber que espécie são. É claro que nem sempre as condições permitem ver, porque eles às vezes simplesmente levantam para cima e vão-se embora. Mas quando conseguirmos ver, é bom termos noção destes aspectos e em muitas situações é possível ver isto. Antes de passar para as outras espécies, eu quero referir também uma característica muito relevante que diz respeito aos patos, que tem a ver com a plumagem de eclipse. Eu só vou falar isto para o pato real, não vou falar para outras espécies, mas o princípio é o mesmo. O que é que acontece? Os patos, durante o verão, os machos perdem as suas cores vivas, ficam com a chamada plumagem de eclipse e ficam parecidos com as fêmeas. Porquê que isto acontece? Porque os patos, ao contrário das outras aves, não mudam as penas de voo assim por ordem. As outras aves vão mudando as primárias e as secundárias assim uma de cada vez, que é para não perderem a capacidade de voo. Os patos não, perdem as penas de voo todas de uma vez, elas crescem todas em simultâneo e, portanto, há ali um período de algumas semanas em que eles estão sem penas de voo, não conseguem voar. Normalmente é durante o verão, julho e agosto. Se chegarmos ao pé de acontece às vezes durante o verão, chegamos ao pé de um lago ou de um açude onde estão patos em plumagem de eclipse a fazer a muda, eles não conseguem voar e começam só assim a bater as asas, a correr sobre a água para se esconderem, mas não conseguem voar. E então os machos perdem as suas cores. A teoria vigente para explicar isto é que, como eles não conseguem voar, eles ficam com umas cores mais discretas, mais acastanhadas, que é para não darem tanto nas vistas e não atraírem eventuais predadores. Uma vez terminada a muda, no final do verão, eles começam a mudar então as penas do corpo e recuperam uma plumagem nupcial. Então eu encontrei aqui este diagrama bastante interessante que nos mostra como é que evolui a plumagem. Aqui temos o macho em plumagem nupcial, que é à esquerda, com a sua cabeça verde. Aqui o macho em plumagem de eclipse e aqui um macho em plumagem de transição. Já está a recuperar, já começa a aparecer a cabeça verde, já começa a haver aqui o colar branco e o peito a ficar ruivo. Aqui um macho juvenil e depois aqui uma fêmea adulta e uma fêmea juvenil. Reparem aqui o espelho azul. O espelho azul às vezes vê-se em quaisquer espécies de patos quando a asa está mal fechada. Às vezes eles deixam a asa assim um bocadinho ligeiramente aberta e o espelho fica aqui a espreitar. Pode acontecer com machos ou com fêmeas ou em qualquer espécie. Portanto, o espelho às vezes é visível e isso ajuda a identificar. Agora, como é que se distingue o macho em eclipse da fêmea? Reparem na cor do bico. O macho tem o bico amarelo, tal como o macho adulto. A fêmea não, tem o bico mais alaranjado com estas manchas pretas, que também se nota aqui na fêmea juvenil. Enquanto que o macho, em todas as plumagens e idades, tem sempre o bico mais amarelo, mais liso. Portanto, essa é uma das características mais úteis para distinguir o macho das fêmeas, os machos da fêmea quando estão em plumagem de eclipse. Como eu disse, é durante os meses de verão, os machos ficam com este aspecto mais acastanhado, depois a partir de outubro começam a recuperar a plumagem e nesta altura do ano já podemos vê-los novamente com a plumagem nupcial. Agora passamos para o pato trompeteiro, que é um pato que nos visita no inverno. O pato trompeteiro caracteriza-se por este longo bico, parece uma espátula, e quase toca a água, que ele usa depois assim para varrer os fundos das águas pouco profundas. O pato trompeteiro, o macho tem a cabeça verde, verde escura, assim com o olhinho amarelo, e depois o peito branco, que é uma característica que se vê muito bem à distância, e os flancos ruivos. São as principais características. A fêmea é castanha, tem umas cores parecidas com o pato real, mas identifica-se normalmente, a identificação é fácil, tendo em conta a forma do bico, que também tem esta forma de espátula. Portanto, o macho com a cabeça verde, peito branco e a forma do bico, também chama a atenção, e a fêmea é castanha, bico idêntico ao do macho. Os patos trompeteiros começam a chegar em agosto ou setembro, da sua migração do centro e norte da Europa, e quando chegam, os machos ainda vêm eclipsados. Portanto, eles já mudaram as penas de voo, já conseguem voar, porque senão não conseguiam migrar, mas quando chegam cá, muitas vezes ainda estão eclipsados, e depois em setembro e outubro é que começam a adquirir as cores nupciais, e ficam assim. Há alguns indivíduos que migrem mais tarde, e que só cheguem cá em novembro, já quando chegam já estão mudados. Portanto, a muda do corpo pode acontecer antes ou depois da migração.
O aspecto a reter é que normalmente é a partir de novembro que este e outras espécies de patos adquirem as plumagens nupciais e depois em dezembro, janeiro, fevereiro já vemos os patos assim a envergar as cores mais vivas. Spatula clipeata é o nome científico. Aqui uma imagem em voo e o pato trombeteiro em voo tem uma característica bastante útil que são estas coberturas azuis. Tem o espelho verde, o pato real tinha o espelho azul, como eu disse, orlado de branco, neste caso não é orlado na parte posterior, mas estas coberturas azuis são muito úteis, tanto em machos como em fêmeas, para identificarmos o pato trombeteiro em voo. Isto porque às vezes quando os patos estão a voar tão ao longe, não conseguimos ver tão bem estes pormenores do resto das cores, mas o peito branco vê-se bem, e então estas coberturas em voo, eventualmente a forma do bico também ajuda. Notar então as coberturas azuis que se destacam aqui nesta foto, vê-se particularmente bem porque está bastante perto. É também aqui, mais uma vez, este aspecto a reter é o padrão, o desenho das cores sobre as asas ajuda-nos a identificar os patos em voo. A seguir a marrequinha, que é outra espécie invernante, é um dos patos mais abundantes no inverno e em certos locais como no Evoa, na Lesira de Vila Franca de Xira, chegam a estar, creio eu, que 10 mil ou mais. É o pato mais pequeno dos nossos patos, é o mais pequeno de todos, tem cerca de 30 e poucos centímetros, penso que 35. O macho tem estas cores que podem ver aqui, cabeça vermelha com um desenho verde aqui na parte posterior da face, dos olhos. Depois, de lado, tem este desenho assim com estas risquinhas e este triângulo é uma característica que eu considero muito útil, este triângulo amarelo nas infracaudais. Às vezes, a marrequinha tem estas cores escuras, se as condições de luz não forem muito boas, às vezes a cabeça parece preta e não é possível distinguir este verde e este vermelho, a cabeça parece escura, mas este triângulo nas infracaudais amarelo é algo que se consegue ver mesmo à distância e em más condições de luz. A isto junta-se o tamanho pequeno. A marrequinha, se estiver junto com outros patos reais ou trombeteiros, destaca-se logo pelo seu tamanho reduzido. Isto é especialmente útil quando vemos as fêmeas, que estão aqui. Temos aqui uma fêmea, é também um pato de pequena dimensão, assim, aspecto castanho. Distingue-se do pato real porque o bico é mais cinzento, não é amarelo. E depois pelo espelho verde, que neste caso também está visível. Eu recordo que os espelhos são visíveis, ou não, quando a ave está pousada, dependendo de como a asa estiver fechada. Se a asa estiver totalmente fechada, os espelhos não são visíveis, mas às vezes está assim um bocadinho levantada e então vemos um bocadinho e a marrequinha, como já vamos ver a seguir, tem o espelho verde, orlado de branco. Portanto, o macho é pequena dimensão, cabeça verde e vermelha, e depois aqui este triângulo amarelo nas infracaudais, e a fêmea é pequena, castanha e tem o espelho verde. O macho também tem o espelho verde, não está referido aqui, mas os padrões alares muitas vezes são comuns a ambos os sexos. O nome científico desta espécie é anascreca. Aqui um aspecto de uma marrequinha em voo, cá está então a cabeça verde e vermelha, e reparem no espelho verde, mas ao contrário do pato real em que o espelho azul abrangia todas as secundárias, aqui este espelho verde é só as secundárias de dentro, é uma coisa mais pequenina. As secundárias exteriores são pretas e isto ao longe pode não ser tão evidente, mas este verde, em boas condições de luz, é algo que se vê bastante bem. Portanto, aspecto a salientar nas marrequinhas em voo é o espelho verde, que até é útil não só nas fêmeas, mas também quando vemos marrequinhas em plumagem de eclipse. Elas começam a chegar a Portugal a partir do final de agosto e início de setembro, e tal como acontece com os trombeteiros, os primeiros indivíduos que chegam cá ainda vêm eclipsados, e então o padrão das asas em voo é algo muito útil para identificar patos eclipsados. A piadeira. A piadeira é outro pato invernante que aparece no nosso país, vindo do norte da Europa. A piadeira tem este aspecto, vemos à esquerda o macho, com a cabeça vermelha e que é a testa amarela, ou esta risca central amarela, depois o peito rosado e o resto do corpo cinzento com as infracaudais brancas, o bico é cinzento claro com a ponta preta, a fêmea, como acontece com a maioria dos patos de superfície, é mais acastanhada, nem sempre é fácil, nem sempre é tão evidente identificar. A cor do bico é muitas vezes um aspecto útil para identificar as várias espécies de patos, quando não estamos tão habituados a reconhecer pela silhueta. Reparem que o pato real tem o bico amarelo, como eu falei. O pato trombeteiro também tem assim o bico amarelo alaranjado e tem a tal forma de espátula. A marrequinha, como já vimos, tem o bico mais cinzento. A piadeira tem aqui este cinzento claro com a ponta preta. Portanto, quando não tiverem a certeza de que espécie se trata, tentem olhar para várias características, que é sempre útil para conseguirmos chegar à identificação.
Portanto, aqui recapitulando, o macho com a cabeça vermelha, a testa amarela e o peito rosa, a fêmea com a cabeça avermelhada e o bico cinzento. Eu não tenho aqui uma foto em voo, mas em voo o que se nota no caso dos machos é que tem um painel branco nas coberturas muito visível à distância, que faz lembrar aquele painel branco dos gansos do Egito. Depois temos a frisada. A frisada é um pato também quase do tamanho de um pato real. É dos patos de superfície aquele cujo macho é menos colorido, tem assim um aspecto essencialmente cinzento, não tem cores vivas, cinzento, quer no corpo com estas resquinhas finas nos flancos, o bico também é cinzento, e depois este aspecto que é aquilo que eu considero mais útil para identificar mais sempre mais nupcial, reparem as infracaudais pretas. Temos assim uns patos cinzentos ao longe. Quando eu desconfio que são frisadas, vou logo procurar se tem as infracaudais pretas, que, na minha opinião, é a característica mais fácil para identificar os machos de frisadas, dado que é o aspecto que contrasta mais com o resto do corpo. À direita vemos um casal, temos aqui o macho. O macho, como já vão ver nas frisadas, o espelho é branco, já vamos ver neste caso é o macho que tem a asa mal fechada e que se vê ali o espelho a espreitar, e aqui a fêmea, que é parecida com o pato real, nem sempre é fácil de distinguir. Normalmente o bico tem mais manchas escuras, assim castanho escuro na parte superior. Mas quando estão pousadas, às vezes são difíceis de distinguir do pato real. Portanto, à esquerda um macho, à direita um casal. O macho então cinzento com estas linhas onduladas e a parte traseira preta. Macho nupcial, porque os machos em eclipse, mais uma vez, são iguais às fêmeas. A fêmea é castanha com o bico amarelado, mas com manchas castanhas. Ambos os sexos têm o espelho branco, como já vamos ver na foto seguinte. A foto seguinte vai-nos mostrar uma frisada em voo, aliás, um casal de frisadas, melhor dizendo, e aqui reparem este quadradinho branco, que normalmente é mais contrastado até no macho do que na fêmea. Tem aqui umas manchas ruivas e pretas, mas são as secundárias interiores, mais uma vez, que apresentam o espelho, e o espelho neste caso é branco. Às vezes eu vejo ao longe patos pousados, devido à distância ou ao facto de estarem em eclipse, não tenho a certeza se são patos reais ou se são frisadas, mas se eles levantarem eu imediatamente olho e tento ver, se conseguir ver estes quadrados brancos, já tenho a confirmação que são frisadas. Portanto, mais uma vez, e eu volto a salientar este ponto, conhecermos os padrões dos desenhos, nomeadamente aqui nas secundárias e nas coberturas, que é normalmente onde pode ser feita a identificação em voo. Se nós conhecermos estes aspectos, a identificação de patos em voo torna-se muito mais fácil. Reparem também que este é o macho, que tem o bico cinzento, e esta é a fêmea, que tem o bico amarelo com a parte superior mais escura. No macho também vemos aqui as infracaudais pretas. Então, como eu referi, notar o espelho branco aqui nas frisadas em voo. Depois temos o arrabio, é mais um pato invernante. Esqueci-me de referir, a frisada é invernante, mas nidifica em números razoáveis no sul do país, particularmente no Alentejo e no Algarve. Portanto, está presente durante todo o ano. O arrabio não, o arrabio é invernante, também vem da Escandinávia. É um pato muito elegante, com um longo pescoço e uma longa cauda. Os machos adultos têm esta cabeça cor de chocolate, o peito branco e depois com este risco branco que se estende assim pela parte posterior da cabeça. O bico é cinzento e os flancos são cinzentos também, assim prateados. O rabo não se vê muito bem nesta foto, mas é prolongado. A fêmea é mais acastanhada, destaca-se o bico cinzento e também tem um longo pescoço, tal como o macho. Ao contrário de outras espécies, os arrabios mudam um bocadinho mais tarde. Normalmente, quando eles chegam cá em outubro ou às vezes ainda em novembro, ainda estão completamente eclipsados e os machos estão completamente iguais às fêmeas, e depois só a partir de dezembro é que começam a apresentar as cores nupciais. Recapitulemos então, o macho tem um pescoço relativamente longo, ao contrário, por exemplo, do trompeteiro ou da marrequinha, que são mais atarracados. Ele tem um pescoço longo, é um pato muito elegante, com as cores de castanho e branco, e tem uma cauda relativamente longa. A fêmea é castanha, também tem o pescoço longo e tem o bico cinzento. O nome científico desta espécie, Anas acuta. Não é um pato muito abundante e que, tal como a piadeira, está concentrado sobretudo nas grandes zonas úmidas do litoral. Ria de Aveiro, Paús do Baixo Mondego, estuários do Tejo e do Sado e Ria Formosa. São os locais que concentram a maioria das populações invernantes de arrabio e de piadeira. Depois há alguns também em menores números noutras zonas úmidas costeiras. Finalmente, o último pato de superfície é o marreco. O marreco é um pato de pequena dimensão, só muito ligeiramente maior que uma marrequinha. O marreco não nidifica nem inverna em Portugal, é o único pato estival na Europa. Eles invernam na África tropical, nidificam em diversos países europeus,
penso que com maior expressão na Europa de leste, mas também há em alguns países da Europa Central e do Norte. Em Portugal a sua nidificação é muito esporádica, existem registros no Alentejo e, salvo erro, no Paulo do Boquilobo, mas são eventos muito irregulares. O marreco aparece cá durante as suas passagens migratórias, na primavera e no outono. Na primavera eles passam cedo, normalmente em fevereiro e março, às vezes em abril. Quando passam, os machos já envergam a sua plumagem nupcial, que tem este aspecto de cabeça castanha, com estas riscas e depois esta linha branca que passa assim por cima dos olhos. Normalmente o mês de março é talvez o melhor para encontrar marrecos, procurando nas zonas úmidas. Aparecem pequenos bandos de machos e fêmeas, são fáceis de identificar. No outono é muito mais complicado, porque eles também passam cá, mas no outono estão eclipsados e, portanto, podem facilmente passar despercebidos. Ora, à direita, o que é que nós vemos aqui? Nós só temos aqui um marreco, que é este aqui. Uma fêmea de marreco, e os outros dois são marrequinhas. Portanto, o marreco é ligeiramente maior, mas tem um padrão de plumagem muito semelhante. O que é que nós devemos ter em conta? É este aspecto aqui. Esta bolinha clara aqui por cima do bico. Se repararem, tem aqui um oval clara que as fêmeas de marrequinho não têm. Depois tem estas riscas também, este padrão facial um bocadinho mais marcado. E depois, em voo, a imagem que já vamos ver a seguir facilita a identificação. Mas, portanto, pousados, o padrão facial é ligeiramente diferente, o tamanho é ligeiramente superior e depois, então, esta zona clara aqui junto ao bico. Eu, uma vez no Algarve, estava a observar um bando de patos e vi lá um pato com este aspecto e pensei que parece um marreco, mas lá está, o bicho estava eclipsado. Depois, quando ele voou, confirmei e já vou explicar como é que se confirma. Portanto, o macho é pequeno, castanho e tem esta sobrancelha, digamos, esta lista supraciliar branca, que se estende quase até à nuca. A fêmea é pequena, é parecida com a marrequinha e tem esta mancha clara aqui na base do bico. O nome científico é Spatula querquedula. Eu, quando estava à procura de fotos em voo para ilustrar esta apresentação, encontrei esta foto muito engraçada, tirada no estuário do Tejo. E esta foto é de uma foto de um bando misto de patos. Os patos formam muitas vezes bandos mistos, então no inverno é frequente e misturam-se todos e depois quando vão a voar nem sempre é fácil perceber o que lá está. O que é que nós vemos aqui? Vemos logo aqui patos trombeteiros, estão aqui dois machos em cima, vê-se bem com a cabeça verde, o olhinho claro e o bico comprido. Este até tem aqui uma daquelas placas nasais que se põem para marcar os anatídeos. E depois as coberturas azuis claras e o ventre ruivo. Depois muitas marrequinhas, como podem ver aqui em voo, com o espelho verde na parte interior e preto na parte posterior. Vemos aqui os machos com a cabeça azul, vermelha e verde. E depois aqui algumas fêmeas também, que têm a cabeça mais castanha, mas também com o espelho verde. Aqui mais marrequinhas em cima. E aqui uma fêmea de pato trompeteiro, reparem, o bico comprido e as coberturas azuis. E eu, quando estava a olhar para esta fotografia, houve aqui um pato que me chamou a atenção, que é este. Reparem que este aqui é um marreco. E é um marreco porque é mais pequeno que os trompeteiros, mas tem as coberturas azuis claras, tal como os trompeteiros, e é assim que eles se identificam, porque as marrequinhas não têm as coberturas azuis claras. Têm as coberturas azuis claras, têm este espelho esverdeado orlado de branco, tal como o pato real, e depois cá está o tal padrão facial de que eu falava, com estas resquinhas e a manchinha clara junto à base do bico. E é um pato de pequena dimensão, mais pequeno que os trompeteiros, só ligeiramente maior que as marrequinhas. E então achei engraçado, esta foto foi em dezembro, mas eles às vezes, de vez em quando, há uns que ficam por cá no inverno, e então a quais patos é que eles se associam? Às marrequinhas, que são os mais parecidos, também são assim pequenos. E então estas fotos tiradas a bandos em voo às vezes são muito úteis porque nos permitem observar com atenção algo que às vezes nas fotos, quando estamos simplesmente a observar, eles mexem sem grande velocidade, não dá para ver. O resto são marrequinhas, reparem naquele pormenor que eu chamei há bocado, o tal triângulo amarelado dos machos, que também é aqui visível nestas fotos em voo. Portanto, temos uma data de marrequinhas nesta foto, talvez uns 20, não os contei. Trombeteiros, pelo menos uma fêmea e 2 machos. E depois então aqui um marreco, que será uma fêmea ou um macho eclipsado, aqui associado às marrequinhas no EVOA. Portanto, aqui um exemplo de que às vezes se vimos um bando de patos a voar, uma fotografia depois pode ser útil para uma análise posterior. Agora, deixamos os patos mergulhadores. Ao contrário dos patos de superfície, são patos que se alimentam de uma forma diferente. Eles submergem completamente para se conseguirem alimentar. E então eles mergulham, nadam debaixo de água e depois desaparecem. Temos 4 espécies regulares em Portugal, que são estas: o zarro comum, o zarro negrinha,
o zarro castanho e o pato de bico vermelho. Vamos ver cada uma delas separadamente. Começamos pelo zarro comum, que é este pato que aqui está. Os patos mergulhadores têm sempre um aspecto um bocadinho mais compacto que os patos de superfície, portanto, menos alongado, digamos assim, mais curtos. E então, à esquerda temos o macho, o zarro comum, que tem a cabeça vermelha, o peito preto e o dorso cinzento. A fêmea tem um pardão parecido, mas com as cores menos intensas. Também se nota aqui um acastanhado, um escuro no peito e a cabeça acastanhada. Eu vejo com alguma frequência pessoas a pedirem ajuda para identificar o zarro comum, portanto, fotografaram uma fêmea de zarro, não sabem bem o que é. Normalmente uma coisa que ajuda é esta cabeça acastanhada, tem assim estas linhas claras, reparem neste padrão da face, é assim um padrão um bocadinho mal definido, mas tem uma linha para trás do olho e uma mancha mais clara aqui à frente. De resto o bico é cinzento, é assim um pato com um aspecto cinzento acastanhado, talvez algo incaracterístico. E sobretudo quando uma fêmea aparece sozinha, nem sempre é fácil de identificar. Isto é um pato relativamente pequeno, mais pequeno que um pato real, mas um pouco maior que uma marrequinha, castanho. Isto está mal, peço desculpa que estou aqui um engano. Devo ter copiado isto mal. Mas o zarro, portanto, é um pato de tamanho relativamente pequeno, portanto, cabeça vermelha, como eu disse, peito preto e corpo branco. E a fêmea, o texto aqui está errado, peço desculpa. A fêmea, então, castanhada, com o dorso cinzento e o bico cinzento também. O nome científico desta espécie é Aetiaferina. O zarro comum nidifica no sul do país, particularmente no Algarve. Penso que também nidifica no Polo do Quilobo e pontualmente no Alentejo. E depois aparecem em números variáveis durante o inverno. Mas eu tenho ideia que os seus números diminuíram bastante ao longo dos últimos anos e hoje em dia é um pato pouco abundante no nosso país. Depois temos o zarro negrinha, que é outra espécie invernante. O zarro negrinha, temos aqui mais uma vez o macho e a fêmea. O macho tem este aspecto, preto e branco, praticamente, com o olho clarinho, o olho assim de cor de laranja. Isto é o macho nupcial, mais uma vez, todo preto com os flancos brancos, e depois reparem neste penacho, que é uma característica muito útil para identificar também o zarro negrinha. A fêmea é parecida, mas menos contrastada. Em vez de preto é mais castanha, também tem aqui o olho dourado, também tem um bocadinho de penacho e tem o flanco um bocadinho mais claro. E depois, às vezes, algumas fêmeas têm uma porção de branco aqui na base do bico. Uma porção de branco que é variável e que às vezes até pode ser maior e pode fazer lembrar o zarro bastardo, que é uma espécie acidental em Portugal. Portanto, esta característica é um bocadinho variável e nem sempre é ilustrada nos guias de campo. Mas, tipicamente, a forma da cabeça e a presença de penacho e este contraste entre o flanco e a parte superior pode ajudar a identificar. Portanto, macho preto com flancos brancos e uma pequena polpa, e a fêmea, mesma coisa, castanha, olhos amarelos e pequena polpa. Ora, o zarro negrinha visita-nos no inverno. É um pato que é oriundo do centro e do norte da Europa. Tem diminuído muito os seus números nos últimos anos, mas não no norte da Europa. Eles diminuem os que vêm para cá. E há números que comprovam que eles migram menos, passaram a ficar mais no norte da Europa. Isso poderá ter a ver com a sucessão de invernos mais a menos que houve nas últimas décadas. Eu lembro-me que há 30 anos, mais ou menos, era normal haver bandos destes, especialmente no estuário do Minho, no distrito de Viana do Castelo. Era o principal local de invernada desta espécie em Portugal, que costumava ter 400 ou às vezes 500. Atualmente não inverna lá nenhum. Havia também muitos a invernar na Ria de Aveiro, em São Jacinto, atualmente também são muito poucos. Hoje em dia vão aparecendo no Alentejo, em algumas albufeiras, mas em números muito reduzidos, também aparecem no Algarve, mas os números não têm nada a ver com o que era há 20 ou há 30 anos. Portanto, vão aparecendo, às vezes 5 aqui, 10 ali, raramente mais. Mas é um pato que nos visita no inverno também. Aqui uma foto em voo de um macho de zarro e de um macho de zarro negrinha. Portanto, zarro comum e zarro negrinha. Aqui, no caso dos zarros, eles têm todos umas riscas bastante extensas, umas riscas claras que apanham as secundárias e as primárias, só que o zarro comum tem essa risca é cinzenta, quase não contrasta com o resto das asas, podem ver aqui. É assim um cinzento claro. Enquanto que no caso do zarro negrinha é um branco que se vê a grande distância. E, portanto, nós com esta cor desta risca, que atravessa, esta barra que atravessa as primárias e as secundárias, podemos logo separar o zarro comum e o zarro negrinha. Isto são dois machos, mas esta regra também se aplica às fêmeas, que também têm uma risca branca muito mais visível no caso do zarro negrinha.
enquanto que o zarro comum tem uma risca cinzenta muito pouco contrastada. Portanto, zarro comum à esquerda, Aitia ferina, à direita o Aitia folígula. Depois temos o zarro castanho. O zarro castanho é um pato relativamente escasso em Portugal, embora não seja raridade. É todo castanho, assim com esta cor, que podem ver, cor quase chocolate com uma ligeira tonalidade arruivada. O macho tem o olho branco, que a fêmea não tem, todo castanho, e a característica que mais se destaca são aqui as infracaudais brancas, que normalmente permitem uma identificação fácil à distância. Em voo também podemos ver todo castanho, tem o ventre branco e mais uma vez esta risca branca nas asas, tal como o zarro negrinha. Como é que isso se distingue? É principalmente pela cor do corpo, porque o zarro negrinha, o macho é preto e a fêmea é castanha escura, mas não com esta tonalidade avermelhada. O zarro castanho é bastante raro, como eu disse, já nidificou no Algarve, mas ele aparece sobretudo no inverno e surge no sul do país em números muito reduzidos. Eu acho que a maior concentração de que há notícia foi ali a algures no Baixo Alentejo, perto de, não sei se na Lagoa dos Patos ou só perto de Beja, um bando de 45 mais ou menos. Acho que é a maior concentração de que há registro em Portugal. Mas normalmente aparecem bandos de menor dimensão. 5, 6, 7, às vezes 10. É a situação deste pato então em Portugal. Portanto, todo castanho com as infracaudais brancas, sendo que o macho tem também o olho branco. Aitenioca é o nome científico. Por fim, o pato bico vermelho, que é mais uma espécie de pato mergulhador característico do sul do país. É um pato um bocadinho maior que os outros zarros, muito colorido. O macho tem a cabeça cor de laranja, com o bico vermelho, um vermelho vivo, e o dorso acastanhado, os flancos brancos e depois aqui na zona da cauda preta. A fêmea é mais castanha e tem este padrão facial com o barrete mais escuro e depois a face mais clara, quase esbranquiçada, mas com o bico preto com a ponta clarinha. Portanto, à esquerda vemos aqui um casal. Podemos ver aqui, macho com a cabeça laranja, o bico vermelho e os flancos brancos. E a fêmea, então, é castanha com a face mais clara. À direita, o que nós vemos não é uma fêmea, mas sim um macho em eclipse. Lembram-se que eu, no caso do pato real, salientei que o macho fica igual à fêmea, mas que a cor do bico se mantém mais viva. O pato real tem o bico mais amarelo e a fêmea tem o bico mais alaranjado. Pois bem, o macho fica também mantém o bico vermelho, embora fique com o padrão facial muito atenuado, não fica com a cabeça tão cor de laranja, fica com um padrão que faz lembrar o padrão da fêmea e com menos contrastes na parte corporal. Portanto, os patos mergulhadores também adquirem uma plumagem de eclipse, mas há sempre características que nos permitem distinguir os machos das fêmeas e no caso aqui desta espécie, então, será a cor do bico. Neta rufina é o nome científico. Esta espécie nidifica no Alentejo, no Algarve e penso que em pequenos números também no estuário do Tejo. Portanto, é uma espécie também do sul do país. Passamos agora ao outro grupo, que são os patos marinhos. Eu chamo patos marinhos porque eles em Portugal aparecem principalmente no mar, embora sejam sobretudo espécies oriundas do norte da Europa, e eles no norte da Europa nidificam em zonas de água doce, nomeadamente em lagos no meio da floresta. Mas em Portugal aparecem no inverno, frequentam o ambiente marinho, então eu chamei isto de patos marinhos para distinguir dos outros. Estes patos também mergulham. Em Portugal temos apenas 2 espécies regulares, depois há uma série de espécies acidentais que aparecem por cá no inverno, que são o pato preto ou negrola e o merganso de polpa. Vamos ver rapidamente. O pato preto. E depois há 9 espécies acidentais, umas americanas, outras oriundas do norte da Europa. Portanto, o pato fusco, o pato rabilongo, o pato careto, o eider comum, o eider real, o pato toca branca, o pato de olho dourado, o merganso grande e o merganso pequeno. Há muitas espécies acidentais no grupo dos patos marinhos e quem se dedica à observação destes patos, com alguma frequência aparecem coisas mais raras, nomeadamente o pato fusco, que é quase anual no norte do país, no litoral norte. O eider também tem aparecido quase todos os anos. Os outros são um bocadinho mais raros. O pato rabilongo também é quase anual. Mas eu não vou falar muito da identificação das raridades, como eu falei, que não temos tempo para falar disso em detalhe, portanto vamos concentrar-nos nas espécies regulares. Então, o pato preto é uma ave que ocorre exclusivamente em ambiente marinho e a situação mais frequente é nós vermos estes bichos a passar no mar quando fazemos observação de aves marinhas. Vemos normalmente assim bandos compactos a passar em grande velocidade. São bichos totalmente pretos, sendo que o macho também tem um bico amarelo, mas que aqui à distância não se vê muito bem. O macho é totalmente preto, a fêmea é mais acastanhada, com a face clara. Podemos ver aqui nesta primeira imagem
temos 3 machos e 2 fêmeas, sendo que a fêmea é a terceira e a quinta ave. Nota-se aqui pela face mais clara. E aqui à direita também vemos os machos são os mais escuros e depois, por exemplo, aqui à frente temos uma fêmea que é mais acastanhada, vemos a face clara. Aqui temos outra fêmea, aqui outra fêmea e aqui à direita outra fêmea. Estes patos passam sempre em grande velocidade, é a situação mais comum. E tal como acontece com outras espécies de aves marinhas, os melhores locais para os observar são os cabos, os promontórios, onde existem assim pequenas entradas de terra pelo mar dentro, como por exemplo o Cabo São Vicente, o Cabo Raso ou o Cabo Carvoeiro, são locais favoráveis para ver esta espécie, sobretudo em dias de mau tempo. Mas aparecem noutros pontos da costa também a passar, e depois há um local, uma zona, aliás, onde invernam em grande número, que é naquele troço entre o Rio Douro e o Rio Mondego. Portanto, na beira litoral, há cerca de 2.000 patos destes a invernar e é frequente olharmos para o mar, ali na costa de Aveiro ou de Mira, e estarem grandes bandos pousados no mar, durante o período de invernada. Portanto, o macho todo preto com o bico amarelo, a fêmea é castanha escura, tem a face clara e também o bico amarelado. O nome científico desta espécie é Melamita nigra. Depois temos o merganso de popa, que é um pato também muito curioso, aquilo que os ingleses chamam sawbills porque tem o bico comprido com uma espécie de dentes de serra. Os patos, as aves não têm dentes, mas este pato tem uma espécie de uma pequena serrilha no bico, assim, um bico comprido, serrilhado. E porquê? Porque esta espécie se alimenta sobretudo de peixe, e como o peixe tem a pele muito escorregadia, este bico serrilhado ajuda a segurar bem o peixe. À esquerda temos o macho, tem este aspecto colorido, com a cabeça verde escura e assim uma popazita para trás, o bico vermelho e comprido, depois um colar branco e o resto do corpo também aqui com tons de preto e cinzento. A fêmea é mais acastanhada, com esta cor, a cabeça alaranjada e também uma pequena popa e o bico vermelho e comprido. O merganso de popa, recapitulando aqui os aspectos em cima, o bico vermelho comprido é uma das características que mais chama a atenção. O merganso de popa é invernante, também é oriundo da Escandinávia. Em Portugal, a população invernante concentra-se quase toda num único local, que é no estuário do Sado, onde a população invernante deverá andar entre os 100 e os 200 indivíduos, às vezes mais. No passado invernavam pequenos números no estuário do Tejo e no estuário do Minho, mas creio que atualmente já não é o caso. Já não há populações invernantes nesses locais e, portanto, fora do estuário do Sado, normalmente o que nós vemos são indivíduos isolados em pequenas zonas úmidas costeiras, estuários ou lagoas e às vezes também em ambiente marinho. Mas, de facto, o estuário do Sado é, sem qualquer dúvida, o melhor local do país para observar esta espécie invernante. Portanto, o nome científico do merganso de popa é o Mergus serrator. Como podem ver, então, o bico vermelho, fino e muito longo, é uma característica que ajuda à identificação deste pato marinho, deste merganso. Por fim, temos os patos de rabo alçado. Os patos de rabo alçado são duas espécies, no caso europeu. Temos o pato de rabo alçado europeu e o pato de rabo alçado americano, que eu pus aqui um asterisco para salientar que é uma espécie introduzida na Europa. Eu falei mais em detalhe da situação desta espécie no webinário sobre espécies invasoras, que se encontra disponível no nosso canal YouTube. Hoje não vou falar dessa situação, vou só falar das questões de identificação. O pato de rabo alçado é uma espécie nativa do Mediterrâneo. Em Portugal é acidental, mas eu estou a falar dele porque ele aparece aqui muito ao lado no sul de Espanha, e de vez em quando aparece no Algarve. E o macho caracteriza-se por ter a cabeça branca, tem o bico azul, com esta protuberância aqui na base, depois o corpo castanho e o rabo é longo e está frequentemente levantado. A fêmea não tem a cabeça toda branca, tem a cabeça branca e preta, mas também tem o bico com a protuberância e aqui o rabo levantado é também uma característica frequente. Eles são relativamente comuns perto da costa portuguesa, ali na zona de Sevilha. Portanto, para quem está no Algarve, uma visita às lagoas da zona de Sevilha normalmente permite ver esta espécie com relativa facilidade. Como eu disse, ocasionalmente aparecem no Algarve, especialmente no outono. Eu acho que a maioria dos registros foi em setembro e outubro. Portanto, esta é a altura em que existe mais hipótese de ver algum pato de rabo alçado perdido que anda ali para o Algarve. Portanto, são estas então as características desta espécie. O nome científico é Oxyroleucocéfalo. Também já apareceu no Alentejo e no estuário do Tejo, mas aí é muito mais raro. Estes patos também mergulham. Portanto, frequentemente também submergem completamente para procurar alimento. Depois temos o pato de rabo alçado americano, que é uma espécie americana que foi introduzida no Reino Unido
e eles começaram a aumentar rapidamente e depois espalharam-se e começaram a aparecer em Espanha e também apareceram em Portugal. Ocasionalmente ainda aparecem. O macho tem o bico azul como a espécie anterior, mas não tem a protuberância no bico. É a principal diferença. E a cabeça não é totalmente branca, é branca e preta e o peito também é preto. Mas cá está o rabo levantado. A fêmea é parecida com o pato de rabo alçado, tem a face bege, mas também tem o bico sem protuberância, tal como o macho. Portanto, a fêmea distingue-se do pato de rabo alçado europeu por não ter a protuberância no bico. O nome científico é Oxyura jamaicensis. Esta espécie atualmente já é muito rara, quer em Portugal, quer em Espanha, porque houve um programa de erradicação, ainda existem alguns em França, mas eu saliento este aspecto: a espécie foi introduzida na Europa e representa uma ameaça para a conservação do pato de rabo alçado devido à formação de híbridos. E por falar em híbridos, vamos passar à última parte desta apresentação. Nós já falámos das várias espécies que ocorrem no nosso país, umas mais comuns, outras mais raras, mas com patos aparecem com alguma frequência situações de bichos que não pertencem a nenhuma das situações de espécies anteriores e que têm a ver com indivíduos domésticos, indivíduos fugidos de cativeiro e híbridos. Isto é um tema que daria para estar aqui a falar muito tempo. Eu vou apenas apresentar alguns exemplos para ilustrar este aspecto, que é um aspecto que também deve ser tido em conta na identificação destas aves. Começo pelas formas domésticas. E nas formas domésticas, um dos patos que nós vemos com mais frequência é o pato mudo. O pato mudo é um pato nativo da América do Sul e que na América do Sul eles nidificam em estado selvagem e até é conhecido por pato do mato. Às vezes também se chama pato crioulo, mas em Portugal este pato normalmente só ocorre na forma doméstica. A forma selvagem é totalmente escura, preta com reflexos esverdeados, mas as formas domésticas podem ter uma grande variedade de combinações de plumagem, desde os indivíduos totalmente brancos até aos indivíduos pretos, ou misturas de preto e verde, ou então quantidades variáveis de preto e branco. E uma das coisas que nós notamos normalmente é o bico vermelho, ou avermelhado, e depois aqui uma zona de carne exposta na zona ocular e na face. Também a quantidade de vermelho aqui é muito variável, mas esta quantidade de vermelho aqui na face, uma zona sem penas, é característica do pato mudo. Mas, como eu disse, eles têm um aspecto muito variável. Normalmente são bichos domésticos que podem andar à solta, mas andam próximos de zonas habitadas. São bichos que raramente voam e, se for preciso, até vêm comer. Andam sempre ali ao pé das casas. Mas, para quem não sabe o que é, às vezes há muita gente a pedir ajuda. Eu vi este pato, que pato é esse? As pessoas procuram isto nos guias e não vêm. É natural, porque os guias tipicamente só ilustram as espécies selvagens. Isto são variedades domésticas do pato mudo. Portanto, a plumagem tipicamente é com preto e branco em quantidade variável e depois tem uma zona vermelha sem penas em redor dos olhos e na base do bico, e a extensão dessa zona vermelha também é variável. E depois, às vezes, para complicar, ainda aparecem híbridos disto com pato real. Mas depois já vou falar dos híbridos. Então, o nome científico do pato mudo é Carina moscata. Este aparece um pouco por todo o país. Outro caso de outra espécie que tem formas domésticas é o pato real, que já falámos. E o pato real já vimos que tem a cabeça verde com o bico amarelo e com o peito vermelho, mas depois as formas domésticas podem ter uma grande variedade de combinações. Eu pus aqui 3 exemplos, mas há muitas outras combinações. Isto são formas domésticas do pato real. Este aqui da esquerda é talvez o que se aproxima mais do padrão selvagem conhecido. Cá está a cabeça verde e o bico amarelo, mas depois reparem nestas penas brancas e nestas manchas no dorso, que já não tem a ver com a plumagem selvagem. Portanto, isto já é assim uma variante que claramente já tem aqui genes de outro tipo de variedades. Depois é uma outra combinação que aparece com frequência no pato real, é esta que tem aqui esta mancha branca enorme no peito, faz a fazer lembrar o pato trompeteiro. O pato trompeteiro, recordo que tem o peito branco e o flanco ruivo, mas reparem que este bico não é de pato trompeteiro, isto é um bico de pato real, assim amarelo e ligeiramente recurvado. Depois aqui ainda uma outra combinação, já com os tons mais acastanhados, cá está o colar branco também, o perfil é de pato real, mas as cores já não têm nada a ver. Há muitas variedades domésticas e aparecem imensas combinações, e às vezes quando vemos aqueles bandos de patos mudos também lá estão alguns patos reais domésticos também com este tipo de formas. Há outros também que são completamente brancos, só com o bico amarelo. Há inúmeras variedades de patos reais domésticos. Normalmente também, tal como os anteriores, são bichos que voam pouco ou quase não voam e andam ali ao pé das casas e facilmente vêm comer à mão.
Depois o ganso doméstico é a forma doméstica do ganso selvagem, do Anser que vimos há pouco. O Anser foi a primeira espécie que eu falei, tem assim este aspecto cinzento, com o bico laranja e as patas laranjas, mas depois há uma série de variedades domésticas que tipicamente têm uma quantidade variável de branco. Podemos ver aqui uns todos brancos, só com o bico e as patas laranjas, e depois aqui uns malhados de branco e cinzento. Aqui à esquerda também vemos nesta foto alguns que têm combinações variáveis. Há uns que são completamente cinzentos, mas percebemos que são domésticos, porque andam ali misturados. Também são bichos que andam em lagos de cidades, ao pé de quintas, às vezes andam à solta. Nesta foto de cima, reparem também aqui que é uma mistura de cinzento e branco, e depois aqui atrás um pato real também daqueles com aquelas cores domésticas. Este é todo escuro, com o peito também escuro, com o bico claro, mas que anda aqui ao pé dos gansos domésticos. Portanto, não se deixem iludir por estas formas domésticas, sobretudo de gansos que apareçam assim no meio do nada. Às vezes é bom perceber pelo comportamento se são bichos que voam em liberdade e que vão para longe, ou se andam simplesmente ali a passear e sem grande vontade de ir para longe. Sobretudo, mais uma vez, no caso dos gansos, os bandos de invernantes aparecem de outubro até fevereiro. Se virem um bando de gansos em maio ou junho, desconfiem, porque podem ser domésticos. E muitas vezes tem lá estes bichos com plumagens brancas no meio. Isto eram os exemplos de formas domésticas. Depois temos as fugas de cativeiro, que este é outro problema. É um problema porque às vezes aparecem patos que não pertencem à nossa fauna, que não têm qualquer alteração de plumagem, não tem nada que indique que sejam formas domésticas, e que nós podemos pensar que são divagantes genuínos, mas não são divagantes de nada, fugiram de algum galinheiro ou de alguma coleção particular. E depois aparecem em liberdade, até podem voar, e nesses casos o melhor a fazer é tentar tirar fotos, tentar perceber o comportamento do bicho para perceber se encaixa em algum padrão conhecido ou não. Há imensos casos de bichos fugidos de cativeiro, eu vou só apresentar alguns. Um dos mais conhecidos é o pato mandarim, que é uma espécie oriunda da China, é um pato bastante bonito, é frequente em cativeiro, é frequente em jardins públicos, nas cidades, é um pato que pelas suas cores vivas é muitas vezes adquirido como espécie ornamental, e de vez em quando há alguns que voam, fogem e depois aparecem por aí em liberdade. Aqui é o exemplo de um macho que tem estas cores vivas, que se caracteriza principalmente por estas duas velas cor de laranja aqui que se erguem sobre o corpo. O pato mandarim já tem sido observado em diferentes regiões do país. Depois temos outro parecido, que é o pato carolino. O pato carolino é da América do Norte. O pato carolino é uma espécie migradora e já apareceu com alguma regularidade nos Açores. Nos Açores, durante os meses de outono, há vários registros de pato carolino que se pensa que sejam divagantes genuínos. No continente não há até hoje nenhum registro confirmado de pato carolino divagante, e como é mais uma espécie popular em cativeiro, de vez em quando aparecem alguns patos carolinos à solta que claramente são fugas de cativeiro. Tem este aspecto com esta cabeça verde, como podem ver, um pequeno penacho que não é visível, depois o peito ruivo. É um parente próximo também do pato mandarim. O pato mandarim é o Ilex galericulata e o pato carolino é o Ilex sponsa. Depois aqui um outro exemplo, que é a marreca de coleira, que é a Caloneta leucófris, é mais um que tem aparecido com alguma regularidade, aparecem de vez em quando em alguma zona úmida, porque se os bichos fogem de cativeiro vão procurar sítios que tenham as características do seu ambiente natural, que são zonas do meio aquático, portanto podem aparecer em lagoas, em açudes. Isto são alguns exemplos, porque há muitas outras espécies de anatídeos que já foram vistas em liberdade e que são, na verdade, fugas de cativeiro. E para terminar, temos o problema dos híbridos, que são também uma dor de cabeça às vezes para identificar, porque os patos são bichos que facilmente hibridam, ou seja, formam casais mistos entre parceiros de espécies diferentes, e dessas uniões podem nascer patos que apresentam características mistas entre ambas as espécies. Alguns são mais fáceis de identificar, outros não são. Também já apareceram imensos casos em Portugal, e até esta questão dos híbridos é tão complexa que há sítios na internet dedicados unicamente a colocar fotos de híbridos e a mostrar exemplos de híbridos entre as várias espécies. Portanto, isto também é um tema, há pessoas que se interessam imenso por isto e que daria para desenvolver muito. Eu vou só dar aqui 2 ou 3 exemplos só para mostrar o tipo de aves que podem aparecer. O primeiro é este é de um jardim zoológico na Alemanha, e aqui vemos ao meio um ganso do Egito, que já falámos há pouco, que é fácil de reconhecer pelas patas rosadas e pela mancha ocular escura. À direita um pato ferrugíneo, Tadorna ferrugínea,
que nós identificamos pela plumagem cor de ferrugem, pelas patas pretas e pelo tal colar que eu falei há pouco que o macho pode apresentar na primavera. Bico preto e o colar escuro. E agora reparem neste indivíduo que está do lado de cá. Isto é um híbrido entre estas duas espécies. Como é que nós sabemos que é um híbrido? Ele tem um aspecto um bocadinho a puxar para o pato ferruginho, mas a cabeça já tem aqui estas manchas escuras que não aparecem nessa espécie, e depois reparem nas patas rosadas. As patas rosadas não são próprias do pato ferruginho. O pato ferruginho tem patas pretas. Estas patas rosadas já são mais a puxar para o ganso do Egito. Portanto, este bicho apresenta características intermédias entre as duas espécies. Neste caso foi num ambiente de jardim zoológico, apenas para ilustrar o aspecto de um híbrido das duas espécies. Outro exemplo de um híbrido entre o pato ferruginho e o ganso do Egito. Reparem mais uma vez nas patas rosadas, também no jardim zoológico de Hannover, na Alemanha. Depois, uns exemplos de bichos que apareceram em Portugal, e pessoas depois que pedem ajuda até às vezes nos grupos, porque não sabem muito bem o que é isto. Este foi um exemplo. Este pato de aspecto estranhíssimo é um híbrido entre pato real e pato carolino. Podemos ver que até tem aqui esta cabeça pequenina, o bicho tem um aspecto muito compacto, como o pato carolino, e até tem aqui o penachozinho verde, mas depois está aqui o espelho azul característico do pato real. Portanto, isto é quase como se a gente pegasse metade de uma espécie e metade da outra e fizesse aqui a colagem. Parece um bocadinho o efeito disto. Portanto, aparecem estes patos de aspecto estranhíssimo, resultantes de combinações entre espécies que às vezes nem sequer são espécies próximas. Aqui um outro exemplo que apareceu também num dos grupos. Nem sempre a identificação é consensual. O que se falou neste caso é que isto seria um híbrido entre pato real e pato de bico vermelho. O pato real tem aqui um bocado no aspecto geral do bicho e na estrutura. O pato de bico vermelho é reconhecível até pela tonalidade já rosada do bico e por este padrão facial que nós vimos há bocado, quer no macho, quer na fêmea. Mas isto às vezes são hipóteses, porque sem fazer um teste ao bicho, às vezes pode ser conjectural, porque pode haver aqui genes de mais qualquer coisa no meio. Por fim, um outro exemplo de... acho que já não tinha mais exemplos, então este penso que era o último. E com isto, então, termino a apresentação. Agradeço a vossa atenção e, como habitualmente, fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado.